sempre falo, né? Supermercado, faturamento é necessário, caixa é rei, gestão é rainha. Então, se você não consegue fazer essa gestão, você nunca vai saber o seu lucro. Se você não sabe o seu lucro, você não sabe em que direção você vai seguir. A gente pode copiar isso e usar? Com certeza. Então vamos lá, primeiro Conta Comigo Cast, esse primeiro episódio. Sou Eliabe Barros, sócio da Conta Comigo Norte. E aqui comigo, Maxwell, meu sócio. E aí, Max, qual a expectativa aí para esse primeiro Conta Comigo Cast? Olá, pessoal, tudo bom? Então, a expectativa é grande, né? A gente gosta muito de falar de negócios, né? Falar de contabilidade, falar do segmento dos nossos clientes. É sempre uma honra, sempre um prazer. E nesse primeiro episódio, falar de algo muito bom. Dinheiro. E para falar de dinheiro, nós trouxemos aqui nosso amigo, parceiro, Jamberly Matos. Jamberly, sócio do Instituto Rosadas, CEO do grupo. Enfim, Jamberly, só agradecer mais uma vez pela parceria, por ter aceitado o convite aqui do nosso primeiro Conta Comigo Cash. E pode se apresentar e dizer aí um pouco também sobre o seu currículo. E é um prazer ter você aqui com a gente. Opa, o prazer é todo meu, o Eliabe, Maxwell. Para aqueles que ainda não me conhecem, Jamberly Matos, né? Sou empresário, administrador de empresa, por formação, né? Especializado em finanças corporativas, controladoria, auditoria, né? Mas na realidade, como todo empreendedor, a gente gosta de resolver problemas, né? E ao longo desses anos, né? Eu já tenho 19 anos dentro do varejo, tenho mais quase uns 11 anos, né? Dentro da área de prestação de serviços. Hoje me encontro CEO do grupo Leandro Rosadas, né, composto de várias empresas, entre elas o programa Impulso, né, de educação, Instituto Leandro Rosadas. E hoje eu tenho esse prazer imenso aqui de estar podendo colaborar com meus amigos, parceiros, né? Porque se você quer saber por onde anda o seu dinheiro e você não tem uma contabilidade que consegue te assessorar e te mostrar isso, você já está na direção errada. Já está perdendo dinheiro? Já está deixando dinheiro em cima da mesa ou indo para o lugar que não deveria, né? Nem começou, Mark, já vem a primeira dica aí de como ganhar dinheiro. Exatamente. Tendo uma boa contabilidade. É isso. Caraca, que legal. Jamberly, uma pergunta que eu reuni algumas perguntas aqui de clientes. Qual a importância do fechamento financeiro? Claro, para uma empresa de uma forma geral, mas principalmente para supermercados, que é o nicho que nós atendemos na contabilidade e um nicho que você é especialista em atender esse tipo de ramo aí. Com certeza, você conhecer os números da sua empresa talvez seja a coisa mais importante que você tem que fazer na sua empresa. Isso é pesquisa, né? Segundo o Sebrae, a segunda maior causa de fechamento de empresas, né? Ou seja, empresas que não chegam nem aos 5 anos, é desconhecimento do financeiro da empresa, né? A primeira, normalmente, é a falta de dinheiro, né? Mas é uma alegação que muitas vezes não é real, né? Mas com certeza. Então, você conseguir enxergar os seus números, quando a gente fala em enxergar seus números, é você saber corretamente onde está o seu faturamento, quanto que você gastou com pagamento de fornecedor, quais são suas despesas fixas, suas despesas variáveis, como isso vai implicar, e aí a gente volta para a contabilidade, como isso vai implicar no seu pagamento de impostos, né? Então, você conhecer seus números faz com que você também consiga melhorar o quanto sobra ao final do mês. Se você não conhecer os seus números, você vai ficar num eterno meio a meio, né? Eu digo que tô rico, tô pobre, né? Um mês sobra, o outro mês falta. Só pelo extrato da conta bancária, né? Exatamente. Então, eu sempre sugiro, e para todos os supermercadistas, né, que eles tenham um fechamento mensal, pelo menos, onde eles vão poder listar de forma contábil ou de forma gerencial todos os números da empresa, né? E até costumo falar, né? Eu falo assim, conheça os números da sua empresa ou pereça, porque realmente, se você não conhece os números da sua empresa, você está colocando o seu negócio em risco. A gente fala assim, galera de contabilidade, financeiro, toca o terror, né? Mas é o real. Uhum. Se eu não sei o meu número, eu não sei se eu estou tendo lucro, né? Eu posso estar ali tendo saldo, passando de um mês para o outro, eu estou vivendo, pago, né? A reclamação do supermercadista é, caramba, mas eu pago o boleto todo dia, né? Infelizmente, a gente não deve
fugir disso, pagar boleto todo dia, mas o importante é que sobre dinheiro. O fechamento financeiro ele te ajuda a fazer isso. Jamberly, antes da gente ir até para uma próxima pergunta aqui do Maxwell, e a gente está aqui num papo bem descontraído, e até saindo um pouco aqui do script, eu tenho uma provocação que eu sempre gosto de fazer aos empresários, e queria até ouvir a sua opinião sobre isso. Em alguns eventos, né, eu pergunto, poxa, quantos de vocês aqui, supermercadistas, estão no lucro real? Cara, 90% já estão no lucro real e tal. E qual é o lucro da sua empresa? Ah, eu não sei. Se o empresário não sabe, maioria dos casos é justamente por não ter um fechamento financeiro, como que é calculado esse lucro real para pagar o IRPJ e a CSLL? Então é algo que assim os empresários, né, eu gostaria de deixar aqui também essa provocação para quem está nos assistindo, que na minha visão ela é muito válida. Poxa, você não sabe o lucro do seu negócio, como é que o seu contador vai saber para fazer os cálculos corretos? Sim. Qual a sua opinião sobre isso? O que eu sempre falo quando a gente está com um aluno, quando está com um amigo empresário, a gente está conversando sobre isso, né? Se você não fornece as informações necessárias para sua contabilidade, você vai estar sempre no escuro. A verdade é essa. O máximo que você vai ter, digamos assim, uma leve visão do futuro da sua empresa. Então, principalmente empresários que estão no lucro real, eles têm que ter essa preocupação constante, né? Toda despesa, ela tem que ser avisada à contabilidade. Eu sempre brinco, né? Para cada real de despesa, você economiza 24 centavos no imposto, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, às vezes, a pessoa não tem essa noção. Sim. Caraca, para cada real que eu consigo, né, confirmar a despesa, comprovar a despesa, eu tenho 24 centavos de desconto lá, entre aspas, né, no meu imposto, né? Por causa do IRPJ e CSLL. Isso. Então, eu bato muito nessa tecla com os coisas. Gasolina, diesel do gerador, uma série de despesas que às vezes são despesas da empresa e não são comprovadas. E joga para a contabilidade, né? E às vezes a gente ouve, provavelmente vocês vivenciam isso todo mês, né? Cara, o meu contador me mandou uma guia de lucro e eu não sei onde está esse lucro, né? Então, é muito importante que o empresário ele entenda o seguinte, né? Vender é muito importante, como eu sempre falo, né? Supermercado, faturamento é necessário, caixa é rei, gestão é rainha, né? Então, se você não consegue fazer essa gestão, você nunca vai saber o seu lucro. Se você não sabe o seu lucro, você não sabe em que direção você vai seguir. A gente pode copiar isso e usar? Com certeza, com certeza. E aqui já vai o primeiro corte, hein? Na Conta Comigo não existe esse caso. Por quê? A gente implanta o financeiro para todos os clientes. Hoje, os pouquíssimos clientes nossos que ainda não têm o financeiro implantado é justamente os clientes mais recentes que a gente está implantando. Justamente para isso, para que a gente saiba para onde está indo cada real da empresa dele. E inevitavelmente tem alguma despesa ali que não dá para registrar contabilmente, não tem uma nota fiscal, enfim, tem algumas particularidades, mas a gente sabe sim o que é que está acontecendo com cada real desse empresário para quando mostrar lá a guia de lucro, ele saber. Não é isso, Max? O Maxwell também pode falar um pouquinho mais sobre isso? Isso. A importância do financeiro para isso. Exatamente, porque assim, a gente tá lá na contabilidade e às vezes é difícil assim, você auditar se determinado serviço ou determinada ação teve um comprovante, uma nota fiscal ou não. Mas até queria que o Jamberly comentasse isso. O dinheiro, ele tem um rastro. Você tem um extrato bancário, você tem um extrato da maquininha de cartão de crédito. Então, por mais que às vezes a gente está mandando uma guia de lucro para o empresário, mas às vezes é porque a gente não tem um subsídio e ele também não tem onde ir. Isso. Mas se você tem o financeiro lá implantado, você tem esse mapa. Por mais que veio uma coisa que eu vou falar, olha, essa despesa aqui de R$1.000 que você teve, eu não vou aproveitar ela no imposto de renda. Mas a gente sabe que você teve, por conta do financeiro, né? Consegue educar o empresário para que ele consiga comprovar fiscalmente. O que eu sempre falo muito, né? E aí eu vi o sistema de vocês, e aí eu apoio, né? Eu corroboro aí o que você falou. A gente tem que ter todo o aparato contábil, né? Mas vocês conseguem também dar a resposta gerencial. Né? Porque como vocês me mostram ali o financeiro, que vocês conseguiram fazer, olha, isso aqui eu consegui, isso aqui eu não consegui. Então eu falo sempre com nossos alunos, né? Você chama, né, ali um DRE gerencial, né? Então você sabe que nem tudo ali é
é realmente comprovado contabilmente por N motivos, né? Às vezes tu foi lá, comprou, tirou uma Xerox e o cara não tem uma nota para tirar, paciência. Teve que trocar a tábua do vaso do funcionário e o cara não tinha uma nota, né? Não é que esteja fazendo nada de errado, só não tem a comprovação, né? Foi lá, furou o pneu do caminhão indo pro Ceasa, o borracheiro não tem nota, entendeu? Mas vocês conseguem trazer isso de forma gerencial, então isso é muito importante, né? E mais importante ainda é ouvir isso de você. Por quê? Todos nós temos os nossos mentores. Legal. E às vezes os mentores nem sabem que são nossos mentores. E eu fiz o seu curso há uns 5 anos atrás. E hoje a gente está aqui, batendo um papo, conversando sobre isso. Então isso é um prazer, eu fico feliz demais de saber disso. Esperei por esse momento. Muito obrigado. Maxwell tem aí uma pergunta também. Ô João Berli, assim, eu fico assim, bastante empolgado com essa questão, a gente conversar sobre contabilidade, sobre financeiro. E eu tenho certeza que, às vezes, muitas pessoas que estão ouvindo aqui, né, esse episódio, vão pensar, poxa, eu quero implantar o financeiro aqui na minha empresa, né? Quero ter um financeiro aqui na minha empresa. Pela sua experiência ali, onde que as pessoas mais erram para... Poxa, entendi que eu preciso ter um financeiro, a minha contabilidade vai ajudar muito a minha contabilidade ter um financeiro, mas eu quero implantar. Onde que as pessoas mais erram? Que dica que você daria ali para começar? Isso, eu falo assim, né? É uma característica de vocês, é uma característica minha, uma característica do Leandro, né? A gente ajudar não custa nada, né? Independente deles contratarem a conta comigo, ou virem para o Impulso, ou contratarem um curso do Jean Berli, mas é importante que esse empresário ele cresça, né? Ele cresça vendo os números dele. Então eu sempre falo que é o seguinte, ele tem que ter alguns pontos dentro da empresa dele que ele tem que ver para ele ter um financeiro, né? E aí é falar o quê? Ele tem que, o supermercadista, né? Ele tem que ter o que a gente chama de tesouraria, né? Para confirmar a entrada do caixa, fazer pequenos pagamentos, verificar a entrada de cartão, verificar cancelamento de compras, né? Ele tem que ter uma tesouraria. Ele tem que ter um contas a pagar, né? Porque senão ele também se perde, ele não vai ter um controle, um fluxo de caixa. Se ele contrata vocês vão projetar o fluxo de caixa dele, mas se ele ainda não está nesse aspecto, ele está se preparando ainda para isso, então ele tem que ter um contas a pagar, né? Ele tem que ter conciliação de cartão, é uma coisa que a gente deixa aberta, eu posso até contar agora, nós, né, estamos em período de eventos, né? E a gente estava conversando lá com um aluno, e ele falou, cara, descobri 87 mil que estava lá parado. 87 mil. Aí, mas por quê? E a culpa não foi nem da administradora, vou ser muito sincero. Ele tinha uma conta no banco, onde eram depositados uma determinada bandeira de cartão. Ele fechou a conta. Só que ele não avisou a administradora para mudar o domicílio bancário. Ou seja, a administradora só não tinha domicílio bancário, o dinheiro foi se acumulando. Foi se acumulando. Não estava pagando. Aí quando a gente fez uma pequena conciliação, nada muito elaborado, ele falou, não, mas eu sempre recebi um pouquinho mais. Aí eu falei, então você vai ligar para cada, né, adquirência para você ver o que está acontecendo. E quando ele ligou para determinada adquirência, ela falou, não, o dinheiro do senhor está aqui, só que nós não temos onde depositar. Aí ele deu o cara lá precisando do dinheiro. deu um novo lá domicílio bancário, em 3 dias o dinheiro já estava na conta dele. Né? Então, conciliação de cartões e conciliação bancária. É isso. Poxa, que legal. Entendeu? Ô Max, e uma coisa que eu lembrei aqui, o Jean Berli falando, a gente carinhosamente chama de Jean, né? Mas Jean, sem ter os números na mão, o empresário tem até medo de crescer. Eu acredito que você já tenha visto isso. Eu já vi casos de empresários que tinham vontade de abrir novas lojas, tinha recurso para isso, mas ele tinha medo. Quando a gente começou a mostrar os números do negócio, ele falou, não, então eu posso abrir loja. Eu já abri em pouco tempo, já mais 2, 3 lojas. Isso é uma realidade. Eu até falo que existem os dois extremos, né? Tem um cara que não cresce porque ele não vê os números, tem o cara que não vê os números, cresce e quebra. Na minha experiência, a maioria das empresas que muitas vezes eu prestei até ajuda, até infelizmente para serem fechadas, quase todas elas quebraram crescendo. Digamos assim, o fundo do poço já era a consequência dele não conhecer os números dele quando ele estava crescendo. Né? Então, assim, você, para crescer, você tem que conhecer seus números, porque senão você está pondo seu risco. Seu negócio. Eu conheço supermercadista que tinha uma loja, estava endividado, ele falou, não, mas se eu abrir uma segunda loja, eu vou faturar não sei quanto, e vou vender mais, e vou. Só que não é a realidade, porque ele não conhece o número dele. Ele não tem uma contabilidade na retaguarda para comprovar aquilo ali, ele não tem um DRE gerencial, ele não sabe quanto que ele está comprando, ele não sabe quanto que ele tem em estoque, aí ele abre a segunda loja.
6, 9 meses depois, ele está todo endividado. Um ano depois, se der mole, ele está fechando a primeira e a segunda loja. Por falta de clareza nos Exato. Exatamente. Às vezes não conhece, principalmente, né, Jean, a origem de onde vem aquele dinheiro que está na empresa, né? Porque muitas vezes ele vai acompanhando o saldo bancário dele lá e está positivo. Mas qual que é a origem desse dinheiro? Às vezes é muita antecipação de cartão, Isso que eu ia é falar. muito empréstimo que ele está fazendo. Então ele não tem esse mapa, Rotativo. né? Rotativo. Exatamente. O supermercado, o segmento, né, de varejo alimentar, ele é considerado um dos segmentos que tem maior liquidez, né, dentro do varejo como um todo. Por quê? Nós trabalhamos com alimentos. Então, vamos dizer assim, todo dia entra dinheiro. Todo Sim. dia nós vendemos. E a gente não vende, por exemplo, eletrodoméstico, a gente vai vender em 12 vezes, 24 vezes. Então, assim, isso engana, né? Sim. O cara vai começando a se alavancar. E aqui a gente está falando uma coisa transparente, a instituição financeira gosta de quem tem liquidez alta. Sim. E ele, se você pedir dinheiro, ele vai te dar. Só que aí é o que você falou, né? Você começa a trabalhar com dinheiro de terceiro. Só que, melhor do que a contabilidade, para saber isso, você tem um determinado nível de atuação do capital de terceiros dentro da sua empresa. Se torna perigoso. Porque muitas vezes você depois não vai ter como pagar. Aí você entra numa conta garantida, antecipação de cartão, tu pega um empréstimo de capital de giro, que é um juros caríssimo, é o empréstimo mais caro que tem. Né? Se para você crescer, você tem que pegar um empréstimo bom, um FCO, Pronamp, Proger, Finame, que são linhas do governo que te dão carência, uns juros mais baixos, muitas vezes te isentam de IOF, né? Aí não, tu vai lá no teu gerente e fala assim, pô, tô precisando de dinheiro, o cara vai te dar a linha mais cara que ele tem. Esse é o grande problema de gerir a empresa apenas pelo saldo bancário, porque dentro de todo esse contexto que o Marcos expôs aqui, o saldo bancário está lindo. Não, o cara tá sempre vendo dinheiro na conta. E a verdade é assim, eu brinco, né? Que supermercadista, a gente às vezes sai de casa duro, né? E chega no final do dia, a gente vai olhar o banco, opa, entrou 50 mil. Só que muitas vezes esses 50 mil não vão pagar nem o que a gente deve. Rico, tô pobre, tô É, eu tô rico, tô pobre, entendeu? Ô, Jean, tem uma medida, cara, que é saldo. Porque assim, o que a gente vê? Às vezes o cara tá lá apertado, os boletos estão chegando, batendo na porta, né? Ele tá meio apertado. Mas tem uma medida assim que ele falou, olha, se eu emprestar X, eu tiver tanto na minha conta, com essa parcela mensal, eu vou conseguir pagar meus boletos, assim, pro cara que às vezes está no sufoco, com recurso de terceiro, tem como sair desse limbo, né? Que ficar sempre com pouco dinheiro para pagar os boletos, ou não? Você tem que realmente... Sempre no aperto, né? Você realmente tem que fazer sua reserva, ou dá para contar com recurso de terceiro para você manter um fluxo de caixa e ter O recurso de terceiro, ele é importante até certo ponto, né? Eu, por exemplo, sou a favor sempre do investimento para longo prazo, para crescimento. Se você está tendo que obter capital de terceiros para você, digamos, fazer a manutenção do seu caixa, Bancar do seu operação. capital de giro, exatamente. Sim. Entendeu? Então tem alguma coisa errada, você já está com o sinal amarelo, vermelhão ligado. Hoje, dentro dos supermercados, a gente vê que a maioria deles que estão saudáveis, né, eles têm um endividamento máximo de 3 a 3,5%. É isso, entendeu? Então, se você começa a pegar empréstimo em cima de empréstimo, empréstimo em cima de empréstimo, e você não toma a correção, eu dou o prazo para você. Se você está com um problema de boleto hoje, você pega um empréstimo, paga os boletos, e você não fez nada, daqui a 90 dias, porque o prazo médio de um supermercado é 21 dias. Então, daqui a 90 dias, você vai estar com o mesmo problema de boleto e com uma parcela do empréstimo para pagar. Você já vai estar endividado, entendeu? Então, no resumindo, não tem para onde correr. Você precisa de ter os seus números até para você tomar essa decisão, né? Com certeza. Para você tomar essa Porque decisão. é comum, às vezes, por exemplo, eu brinco, né, com supermercadista, né, que são amigos, né, são empresários, são colegas, e eu falo, às vezes a gente vem fazendo, né, lá a DRE gerencial, né, e aí a gente chega ali no que a gente chama de lucro operacional, né, aí eu falo para ele assim, ó, tu tá vendo que até aqui a loja se pagou, e se tá faltando dinheiro é daqui para baixo, aí quando a gente chega lá, tipo assim, na retirada do sócio, né, o cara tá tirando 10% do faturamento, né, aí eu falo, e aí, viu diferença? Aí ele fala, já entendi, né, eu tô matando minha galinha de ovos de ouro, eu falo, é isso. Poxa, o Jean, além de tudo, é evidente, né, porque a próxima pergunta era justamente sobre isso daí, e não vou deixar de fazê-la, mas vamos construir aqui brevemente uma linha de raciocínio e você pode concluir daí respondendo. Justamente fazendo isso, né, hoje a gente tem uma equipe lá na Conta Comigo que faz implantação e fechamento financeiro mensal. Mas até pouco tempo, eu também fiz muito fechamento financeiro
E, Jamberli, pouquíssimas lojas não tinham lucro operacional. A maioria tinha lucro. Teve lucro, ainda tem lucro. Mas na última linha, não. Exatamente. Aí vem aí, o fornecedor, tá até controlado. Despesas fixas, bacana. O que tá pagando de impostos, dentro do ideal. Aqueles índices que você tanto comenta, né, já nas redes sociais, a gente usa isso também como parâmetro. O Leandro também bate muito disso, né? Poxa, fornecedor 70%, 72%, a despesa ali 16% a 20%, Isso. né? Folha de pagamento 9%. Eu olho ali, a maioria tudo dentro daqueles índices, mas está aqui no sufoco. Mas o lucro operacional eles têm. Sim. Aonde os empresários mais erram na questão dos desembolsos, não vamos dizer custo nem despesa, porque a gente já sabe que não é, aonde que eles mais erram? Normalmente é o que a gente já estava falando, né? Ou ele faz uma retirada excessiva do negócio, né? O cara precisa de dinheiro, só que ele tem que entender que ele está sangrando o negócio. Ou como o Maxwell citou anteriormente, ele se endividou demais, né? Então ele vai acumulando. Às vezes não é normal, mas vamos dizer assim, às vezes a gente pega um fechamento, um supermercadista, que ele tem 7 empréstimos. Ele tem 9 empréstimos. Não raro encontrarmos isso nos fechamentos financeiros, né? Isso, né? E aí o que acontece? Isso é o que eu falo, é sinal de problema que não foi diagnosticado e corrigido. Então a gente chega, por exemplo, tem gente que, por exemplo, sobrou 300 mil, o cara paga 270 de empréstimo. E ele tira mais 60 para ele. Faltou 30. Eu acho muito importante o empresário ter essa clareza no financeiro, porque isso, como você disse, não se resolve da noite para o dia também. É um problema que veio se alastrando de anos. Mas quando a gente faz um bom fechamento financeiro e mostra que hoje a operação está sendo lucrativa, dá um ânimo a mais no empresário para continuar trabalhando por um certo período, sabendo que ele vai resolver esse problema dele, porque agora sim tem clareza, sabe até se pode ou não pegar um capital de terceiro para sanar. Muitas das vezes eu indico, e muito baseado também no meu mentor, Jamberli, que é o quê? Cara, você pode pagar uma taxa de juro maior? Às vezes é o caminho. Você mesmo já diz muito isso. Porque eu preciso ganhar no tempo. Exatamente. E não hoje não é taxa de juros. Dependendo do momento, é o prazo. É a sobrevivência. Precisa aquele valor encaixar ali na minha capacidade de pagamento, né? Eu tenho até acho que uma outra pergunta, Maxwell, que a gente vai fazer ela, sobre investimentos. Muitas das vezes o problema está em investimentos excessivos. Retirada não operacional, despesa do sócio, despesa para o sítio do cara, né? Então, tem muito isso, principalmente clientes que a gente atende zona rural lá na nossa região. Cara, eu falava assim, a obra do sítio, ok, mas esse sítio é para os funcionários, fazer lá a confraternização? Não, mas o sítio tem cavalo, entendeu? Mas não, eu falo, então, isso não é da empresa não, meu amigo. Caramba. Às vezes acaba se perdendo nesses caminhos aí, né? Ô Jean, a gente falou muito aqui sobre problemas de falta de caixa e o Eliab até antecipou ali a questão dos investimentos, né? De a gente fazer, o empresário alocar investimentos assim na empresa. O que você daria de dica? Qual que são os parâmetros, né? Os preceitos ou os princípios que você deve pensar e refletir antes de fazer qualquer tipo de investimento ali dentro da operação? Normalmente a maioria, vamos ser sinceros, a maioria dos supermercados hoje eles vêm crescendo como empresas familiares, né? E normalmente muito centralizado nos seus donos. Então acaba que o dono também tem vamos dizer assim, uma carga de trabalho excessiva, né? Mas o que eu sempre falo é o seguinte, olha, para você fazer um investimento, você tem que fazer uma análise. Você pode contar com um especialista em finanças, você pode contar com especialistas em contabilidade, tá? Para quê? Para que você entenda o que aquilo ali vai fazer de diferença no seu negócio, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, investimento no mercado financeiro, muitos deles não fazem, a verdade é essa. O que normalmente o empresário supermercadista faz? Ele compra terreno, ele reforma a loja, né? Ele compra equipamento, né? E aí, até aí, tudo bem. Mas, por exemplo, normalmente o que se investe, né, vai ser de 1,5% a 2% do seu faturamento. Mas isso tem que ser medido, né? Por exemplo, eu pintar a loja. Ok, eu tenho que pintar a loja em algum momento, mas isso aumenta o meu faturamento? Mas enquanto isso eu estou com uma ilha capenga
que eu pago toda semana um cara para fazer manutenção. E o cara ainda me dá uma volta porque diz que troca peça e não troca peça, porque eu não controlo qual a peça que ele está trocando e se tem garantia. E às vezes né? estragando a mercadoria. Exatamente. Então, assim, eu sempre falo pro empresário o seguinte, cara, qual é o retorno que esse investimento vai me trazer? De repente vale a pena tu trocar a ilha. Sim. Eu tenho, de repente, uma casa de máquina. Aí para minha casa de máquina, para minha geladeira, minha ilha, minha câmara frigorífica. Então, de repente, é mais fácil eu ter ilha de motor acoplado. Entendeu? São coisas nesse sentido. E o interessante aí, né, que o Jamberly disse aí, muito importante, não é apenas olhar o índice financeiro. Poxa, tá 1,5%, tá dentro do que o Jean falou. Tá, mas aí vem a parte estratégica. Mas aonde é que eu vou usar esse 1 a 1,5%? É aqui ou é ali? Isso é muito Já importante. vi casos, por exemplo, até pelo que o Maxwell falou, tipo assim, o cara falou, tô aqui com um dinheirinho sobrando e vou comprar aqui um terreno para futuramente montar uma loja. Sim. Até aí tudo bem. Mas por algum motivo ele começou a ficar apertado, ele continua pagando terreno, mas aquele terreno, ele não se transformou numa loja nova. Então, apesar de ser um patrimônio, um bem que está ali, financeiramente, ficou como uma reserva, né? Financeiramente, ele se tornou quase que inviável. E aí, o que acontece? Um imóvel, um terreno, é um investimento de baixa liquidez. E às vezes tu tá apertado, vou vender o terreno. O terreno vale 1 milhão, o pessoal vai querer te pagar 600. E aí tu perde. E às vezes até vende, porque é a única alternativa. Exatamente, já vi casos assim. Mas assim, Jamberly, só pra gente contextualizar aqui, fazer aqui a parte do empresário. Então, na hora de tomar a decisão do investimento, eu tenho que entender primeiro o que é um investimento, né? Porque senão se torna um desembolso, né? Pelo que você falou aí. Porque às vezes assim, vou colocar uma fachada nova, mas vou colocar uma fachada nova, vai fazer eu vender mais? Não vai? E tal. Então, entender esse conceito de investimento e às vezes também faz-se alguns investimentos por emoção, por amor ao negócio, por exemplo, colocar um piso novo na loja. Tem coisas que às vezes, para utilizar esse 1,5% aí do faturamento, tem que ser uma decisão racional, né? Tem que entender o que é investimento. Exatamente. E a gente vê que, tipo assim, eu volto a falar, né? Eu não sou contra que o cara reforme a loja, torne ela bonita. Mas, por exemplo, são investimentos que eu posso planejar quando eu vou fazer. Nós tivemos aqui, por exemplo, uma supermercadista que ela falou assim, vou trocar meu piso. Eu falei, ok, mas e aí? Não, mas a empresa para trocar o meu piso eu vou ter que fechar 3 dias. Eu falei, e aí? Ela, não vai dar, porque eu não vou conseguir fechar um mês. 3 dias para um supermercadista fechado. E aí ela conversou com a empresa, conversou com a equipe dela, e ela trocou o piso da loja dela com a loja aberta. Ela fechava um corredor, o pessoal vinha à noite, fechava outro corredor. Ou seja, ela teve até uma diminuição de venda? Sim. Mas ela não comprometeu o caixa nem o faturamento dela. E ela trocou o piso, né? Pagou lá direitinho, né? Então assim, tudo tem que ser planejado, né? Eu vou trocar piso, vou trocar fachada, ok, mas eu preciso, né? E o que isso vai me trazer de benefício, né? Infelizmente ou felizmente, né? Quase todo empresário, não vou ser diferente de ninguém, em algum momento da nossa vida ou da minha vida, né? A gente tem um ego exacerbado, né? E a gente quer ser melhor do que o concorrente, a gente quer ser mais bonito do que o concorrente, e nesse momento, às vezes, a gente até esquece do cliente. Sim. Né? E aí o cliente vai buscar um produto, a gente tem uma loja, já peguei lojas que quebraram assim, lojas lindas, mas que não tinham dinheiro para comprar produto porque estavam pagando a prestação da reforma da loja. E a ruptura vai lá em cima. Com certeza. Quebrou de fechar. Entendeu? Uma loja linda. Quer dizer, ficou feliz quem comprou a loja, né? Porque pegou uma loja toda reformada e tal, botou produto e vendeu. Pronta, a loja estava pronta. É isso aí. E um ponto importante também, a gente falou muito aqui hoje sobre, nós estamos partindo aqui para o final, infelizmente, né, o tempo voa, mas a gente falou muito aqui sobre ter os números na mão. E muitas das vezes o empresário não tendo os números na mão, ele sim investe muito, mas não no negócio. Eu já vi muitos donos de supermercado, Jamberly, eu acredito que você já tenha visto isso muito, investe muito fora do mercado. E às vezes, por não ter os números na mão, não investe onde poderia fazer com que a loja crescesse ainda mais, rentabilizasse ainda mais. Então, essa falta de clareza dos números inviabiliza o crescimento da própria loja. Como você vê isso? Sim, é mais comum do que a gente imagina. Normalmente, todo o dinheiro, vamos dizer assim, que o empresário
retira da loja, né? Ele começa a investir em busca de formar um patrimônio. Mas como você falou, muitas vezes sem medir e sem ver que, como eu volto a te falar, ele está matando a galinha de ovos de ouro dele, né? Então, é aquele negócio, se eu, da onde eu saio o meu dinheiro, eu tenho que, é onde tem que estar o meu foco. Aí eu compro um terreno, eu vou lá para ver como é que está a obra. E eu saio de dentro do meu mercado. Eu compro uma fazenda, vou lá ver os boi. E não vou ver o meu mercado. E daqui a pouco o meu mercado está sendo roubado, coisas desviadas, dinheiro sumindo. E eu estou cuidando do terreno da praia que eu comprei. Sim. Entendeu? Então isso é muito infelizmente, já se abrindo um parênteses aqui, isso é muito comum. Infelizmente é mais comum do que se imagina. E parece que alguns empresários têm a sensação de que tudo dá dinheiro, menos mercado. Exatamente. E eu já peguei grupos, né? Tipo assim, a gente tem mercado, a gente tem posto de gasolina, a gente tem loja de eletrodomésticos, o mercado tá ruim. E aí quando a gente busca os números, né? Bancando tudo. O mercado tá pagando a conta de todo mundo. Ou seja, não sobra dinheiro no mercado, mas as outras empresas estão pagas? Não, tá paga. Bom, então as outras empresas são boas e o mercado é ruim. Poxa vida. Entendeu? Então, assim, é comum. Eu sempre falo que empresário, ele tem que ter foco, né? Então, se ele é um supermercadista, o foco dele é no supermercado. Se ele quer cuidar de fazenda, ele arrume quem entende de fazenda para botar para tocar, entendeu? Mas ele tem que fazer o supermercado dele dar dinheiro sempre, entendeu? Não pode ser um mês só. Ele tem que dar dinheiro sempre, entendeu? Jamberli, é isso. Mais uma vez. Mais uma pergunta? Quero fazer mais uma pergunta. Ah, não, então tá bom. Deixa eu fazer mais uma pergunta que é muito comum, João, assim, nas nossas conversas com o empresário. E é um tema que você fala muito também, que é sobre compras. Sim. Não queria encerrar esse episódio sem fazer essa pergunta. Por quê? Tem aquela máxima que todo dono de mercado conhece, né? Olha, você ganha dinheiro é na compra. Isso. Porém, tem pessoas assim, aí vamos falar aqui de uma pessoa que está com a saúde financeira mais em dia. Às vezes tem lá o capital de giro, tem um dinheiro em caixa bacana e tal. E aparece lá um fornecedor, olha, se você comprar 300 caixas de frango, vou te dar um desconto. Mas ele vende no mês 100. E às vezes a gente se está comprando mais barato, teoricamente vai ganhar mais dinheiro. Mas assim, às vezes a gente faz conta e não vê esse dinheiro. Isso aí é uma boa estratégia, você tendo dinheiro em caixa, isso não vai te comprometer sua saúde financeira. Você antecipar ali 3, 4 meses de compra para ter um produto mais barato ou não. Cara, vai no seu giro que é a segurança. Como que você vê isso daí? O que eu sempre falo com o dono, com o comprador, com a equipe comercial, né? Exatamente isso. Nosso dinheiro está ali, o setor comercial é estratégico para o supermercado. E o que eu falo, né? Tem caixa, tem capital de giro guardado, tem caixa ali, eu falo às vezes até eu brinco, né? Você quer comprar um pouquinho a mais, cria ali a reserva de oportunidade, né? E aí você pode comprar, mas é muito atento ao tipo de produto e qual a tendência desse produto que está se avizinhando, né? Porque, por exemplo, eu tive casos de supermercadistas que compraram, sei lá, 6 meses de produto da curva C. Nossa. Ou seja, o cara pode me dar 50% de desconto, mas eu vou ficar com o produto 1 ano dentro de casa. Então não vale a pena, né? Então você citou aí o frango. Ok, frango é uma coisa que vende. Desde que não seja coxa sobre coxa com dorsal, vende. Entendeu? Então o que acontece? Eu falo sempre o seguinte, negócio extra, negócio de oportunidade, você tem que ter um planejamento. Vou comprar um frango a mais? Qual é a ação que eu vou fazer em cima desse? Não é vender barato, é qual a ação que eu vou fazer em cima desse produto. Negociei um café, o cara da JDE veio aqui, me ofereceu, beleza, mas qual é a ação que eu vou fazer para vender esse produto mais rápido e com margem? Entendeu? Então assim, quando você tem uma reserva de oportunidade e o produto é bom, vale a pena. Mas você também acompanhando. Vou aqui, eu não sei quando que vocês vão estar assistindo esse podcast, né? Mas nós passamos por um momento que houve uma chance de haver um desabastecimento de arroz, né? E o que aconteceu? Várias pessoas correram para se estocar de arroz, produto da cesta básica, né? E alguns compraram um pouquinho mais caro porque já havia essa tendência de alta. Ok. Não, mas o governo vai importar... As semanas seguintes, não só mostraram que não houve, tanto foi que foi cancelada a importação do arroz, como os nossos produtores conseguiam oferecer esse arroz ao preço mais barato do que estava antes. Ou seja,
Quem pegou o seu dinheirinho e botou lá no estoque, perdeu dinheiro. Perdeu. Porque ele comprou um produto caro. E outro Entendeu? detalhe também, Jambeli, não sei, queria que você me falasse o seguinte, se eu antecipei uma compra, né, de 3, 4, 5, 6 meses, vamos dizer, porque estava um preço bacana, e a média, e o meu CMV lá, o meu compra e venda tá batendo 70%, tô bacana. Mas se eu antecipei muita mercadoria, esse 70% teria que baixar, não teria ou não? Porque daí se o cara continua comprando 70%, quer dizer que aquela oportunidade, você não vai ver aquele dinheiro no final das contas, né? Exatamente. Ele tá comprando outros produtos que não deveriam, né? Aham. Porque, assim, como posso dizer, meio que ilusório, né? Sim. Porque ele começa até a ganhar mais dinheiro, porque ele tem um produto bom de alto giro, mas esse produto, esse dinheiro que teoricamente deveria sobrar, ou diminuir o CMV, ou sobrar no caixa, né? O que ele faz? Ele vai pagar mais produto de higiene, beleza, bazar, vela 7 dias, 7 noites, graxa, É complicado. né? Entendeu? Porque ele compra, né? Então, assim, o comprar é giro, Aham. respeitando o orçamento. Surgiu uma oportunidade, de fato, de um produto de alto giro, que eu consigo fazer uma ação com ele boa, ok. Desde que eu não prejudique, né? Ou eu diminua o meu capital de giro, né? Desde que eu não estrangule meu caixa, até aí tudo bem. Agora, ter estoque por ter estoque, não vale a pena. Não Já vale. foi essa época. Já foi. E já que você perguntou sobre compra, agora eu que vou perguntar. Anda. A gente estava partindo para o encerramento, a gente está aqui na nossa retaguarda e eu entendi o recado errado. Eu achei que ele estava terminando os minutos e não, só avançou tantos minutos. Ah, tá. Então a gente tem um bom tempo aqui ainda. Tem uma pergunta, Max, você já para o Jambeli, você já viu nas nossas visitas a clientes, eles sempre. Eu já sei que é uma desculpa, né? O Jambeli já falou isso pra gente, mas o Jambeli queria que ele comentasse também sobre isso. Às vezes pode até comprar, mas negocie prazos para encaixar no fluxo de caixa. Claro que no CMV contábil ou no CMV no gerencial ali não vai mudar em nada, porque vai pegar o custo da venda e tal. Isso. Mas vamos chamar assim, no CMV gerencial ali, no regime de pagamentos, No CMV financeiro ali. no vamos CMV financeiro, Financeiro, vamos dizer assim, não vai bater, não vai sobrar dinheiro, porque vai ser, né, vai ter que pagar muito. Mas você tem recursos ali, né, Jambeli, de negociar prazos. E o que eles falam para mim? Eliabe, não tem jeito. O prazo é esse daqui. O Max já deve ter escutado muito isso. Sim. Não, é 7, 14, 21. Não tem negociação com eles. E o Jambeli tem as estratégias que eu sei, as regras de ouro para você conseguir prazo com o fornecedor. Como é que é isso, Jambeli? O que a gente sempre sugere é o seguinte: a gente entende que existem fornecedores que são engessados. Tudo bem, é o direito deles. A gente cita Ambev, Coca-Cola. A tudo bem. Coca-Cola sempre está nesse radar, né? Está sempre nessa lista. E tá tudo bem. Mas o que eu falo sempre pro pessoal, né? Primeiro, qual é a melhor dica que eu falo, né? Eu falo, olha, vai lá no seu sistema, pega um relatório de compras, né, por fornecedor, em ordem, né, descendente, né? Ou seja, do maior para o menor. E aí eu vou olhando meus fornecedores ali. Cara, esse cara aqui negocia, não negocia. Esse cara negocia, não negocia. E eu vou chamando um por um ali para tentar negociar. Agora, uma coisa que eu falo muito pro pessoal 7, 14, 21. Joga direto para 21. Entendeu? Porque depois de 3 semanas, eu vou estar pagando uma nota cada dia. Porque, por exemplo, eu compro 7, 14, 21. Eu compro toda semana. Então, na primeira eu não pago nada, na segunda eu pago uma de 7 dias. Quando chegar na terceira semana, eu pago uma de 14 e uma de 7 do pedido anterior. Quando chegar na quinta semana, eu estou pagando uma de 21, uma de 14 e uma de 7. Eu estou pagando uma nota inteira, né? E quando eu jogo direto para 21, eu consigo 21 dias, não só para vender aquele produto, como para vender todos os produtos que eu tenho dentro da minha loja. Que sacada, né? E aí eu gero caixa, né? Então eu sempre faço isso. A gente contabilmente, né? A gente fala, né? Se a gente for entrar na seara do detalhe, mas a gente tem planilha e vocês fazem isso no seu sistema, né? A gente tem os valores do PMRE, que é o prazo médio de rotação do estoque, né? E o prazo médio de pagamento. Tem prazo médio de recebimento também, mas a gente usa muito esses dois, né? E se você parar e fazer essa conta, o que você vai falar às vezes assim, eu estou comprando certinho e não está sobrando dinheiro. Aí tu vai ver o prazo do seu estoque, você leva 25 dias, 26 dias para vender o valor do seu estoque a preço de custo, né? 26 dias, 25 dias. E aí tu vai ver o teu prazo de pagamento,
Não é o 21 que tu imagina, porque o boi é 7 dias, é 14 dias, entendeu? Produtos de alto giro. O Ceasa, às vezes tu compra, tem gente que compra na pedra ainda, é verdade, entendeu? O cara não te dá nota, tu paga lá cash. Então tu tem lá um prazo de pagamento de 20 dias e o teu estoque demora 25, ou seja, 5 dias por mês, quem banca o teu estoque é você. E aí se você não tiver capital de giro para isso, você vai pegar e você vai ter que pagar antecipado ali, tirar o dinheiro de algum lugar para pagar. E aí chega final do mês não sobra dinheiro. E isso gera às vezes até uma dificuldade no cliente de entender, até no fechamento financeiro, né? A gente apresenta e fala, olha, se o pagamento de fornecedor esse mês bateu 87%. Sim. Mas eu preciso segurar então a compra, né? Eu falei, Não precisa nem falar nada. É. Aí quando dá o outro fechamento financeiro seguinte, ainda está alto. E realmente ele se já segurou as compras. Aquilo ainda é reflexo de até 2 meses atrás. Com certeza. Eu sempre falo assim, tem uma atitude que eu falo sempre para os nossos alunos e clientes tomarem muito cuidado. Estourei o compra e venda. Ok. A tendência natural é o cara puxar o freio de mão. Mas eu sempre peço para eles tomarem muito cuidado com isso, porque primeiro, posso gerar ruptura. Sim. Se eu gero ruptura, eu perco venda, né? Porque, cara, CMV é custo de reposição de mercadoria. Então, se eu comprar abaixo, muito abaixo daquilo ali, eu vou ter ruptura na loja. O meu cliente está disposto até não achar lá dentro do meu mercado, como às vezes eu falo, né? A graxa marrom nuggete de esponjinha. O cara vai entender se acabou. Sim. Mas se eu deixo uma ruptura de um açúcar, de uma farinha, de uma coisa, o cara vai embora. É motivo de abandono de carrinho. O cara vai lá no teu concorrente. Sim. Ponto. Então, esse tipo de ruptura de curva A e curva B1 não pode existir mesmo que eu esteja, digamos, apertado. Né? Isso é um problema. E o outro problema, que aí vocês vão falar muito, muito melhor do que eu, é o quê? Se eu compro menos, né, no lucro real, eu vou ter menos crédito de ICMS. Então, a tendência é que eu vou estar vendendo a mesma coisa, então meu ICMS tende a subir. Sim. Então, se eu vou perder dinheiro para o imposto, eu pego esse dinheiro e compro produtos da curva A e B, pelo menos para eu poder continuar vendendo, né? E deixa que Então, compra na medida correta, né, Jamberli? Não vai criar problema no caixa. não vai criar problema nenhum. Por quê? Você já tem o teu tempo de giro do produto. Agora, é lógico, às vezes, já vou dar uma travada aqui na curva C. Ok. Por exemplo, a gente estava conversando com um aluno lá, que o aluno tinha, tipo assim, quase 1 milhão em produtos da curva C. Falei, cara, tu tem estoque aí de 60 a 90 dias. Copo a gente canta parabéns pro copo que tá lá na loja, né? Entendeu? Então, eu falei, esse aí tu pode travar, mas se faltar alguma coisa, ou tu vai na atacada e compra lá 6 unidades, 2 frentezinhas com 3 de profundidade pro cara não assoprar, não cair, né? Entendeu? Mas, fora isso, aí trava, deixa girar, entendeu? A e B mantém. Nessa questão da compra, já dá para usar como métrica o prazo que o seu fornecedor te entrega? Por exemplo, tem um determinado produto lá, vamos dizer lá, açúcar, arroz, enfim, que o meu fornecedor ali, o caminhão dele passa na minha cidade ou na minha loja toda segunda-feira. Dá para me usar isso como métrica para comprar e ter uma margem? Eu vou comprar imaginando que ele não vem segunda, que ele vai vir quarta. Dá para utilizar essa métrica? Sim. O ideal, assim, cada região do país, né, tem uma particularidade. Nos grandes centros urbanos é bem tranquilo, né? Sim. Então, a maioria das entregas acontece semanal ou, às vezes, até 2 vezes na semana. Hortifruti e boi, se demora, pede hoje, chega amanhã, tá tudo bem. Em locais mais distantes, a gente pede que você tenha vamos dizer, um estoque mínimo ou um estoque regulador, né? E aí, o melhor para você seria sistema, né? Mas com certeza, olha, se o cara tem 7 dias, se o pneu do cara furar, quanto tempo demora para mandar um segundo caminhão? Pergunta pro cara, irmão, se der ruim, quanto tempo demora para chegar ao mercado? Não, vou te levar mais 3 dias. Plano A e plano B, né? E aí você, em vez de pegar para 7, você começa a pegar para 10, né? Mas de uma forma geral, tá? Normalmente o estoque mínimo, ele vai a gente tem essa informação para os alunos, depois se vocês quiserem divulgar, não tem problema. Mas normalmente o estoque mínimo, dependendo do setor, ele vai variar de 2 a 10 dias. Entendeu? Por exemplo, um açougue que eu recebo todo dia, eu preciso de 2 dias de estoque. Um hortifruti que eu recebo dia sim, dia não, eu preciso de 3 dias de estoque. Aí mercearia seca, eu já vou precisar de um pouquinho mais. Entendeu? Higiene, beleza, perfumaria. Hoje,
só se a sua logística for muito ruim. Mas se não, tem empresas hoje, lojas de 300 metros, 400 metros, que o estoque desses produtos é o que está na loja, né? Na área de venda da loja. Né? A não ser um produto pontual, um desodorante, alguma coisa assim, que você vai ter um estoque. Né? Mas fora isso, a maioria, né, ela abastece as gôndolas e é aquilo que vai ter até a próxima chegada de produto. Loja cheia e depósito vazio. Isso aí. Tem um número ideal, João, que a gente pode perseguir? Por exemplo, eu vendo 1 milhão, meu estoque a preço de custo tem que ser 2 milhões? Ou não, tem que ser 500 mil? Tem um número ideal para a gente poder perseguir, falando no contexto geral? Varia em função da questão da logística, porque você pode precisar um pouco mais de estoque. Não. Mas hoje o que a gente tem visto, tá, em valor de estoque, o estoque dos mercados ele varia de 40% a 50% do seu faturamento. Entendeu? A preço de custo? A preço de custo. Entendi. Entendeu? Normalmente ele não passa mais do que isso. Por quê? Volto a dizer, supermercado, ele tem um giro muito grande. Né? Então, assim, eu não preciso ter carne para o mês inteiro. Eu preciso ter carne para 3 dias. E ela vai girar a cada 3 dias. Né? Então, o valor que fica imobilizado de fato são normalmente os produtos de mercearia seca, higiene, limpeza e perfumaria. Esse é onde fica o maior valor imobilizado. Né? Até por causa da compra. Muitas vezes não vale eu comprar um saco de arroz, uma coisa. Eu vou comprar meio pallet, vou comprar um pallet, vou comprar uma caixa disso, daquilo. Então, isso você acaba tendo que estocar. O restante é giro, né? E aí você vai tendo, o teu imobilizado, ele diminui bastante. Tá? Hoje tem lojas no grandes centros urbanos, né? Tem lojas de 200 metros, 250 metros, que praticamente se der mole, o estoque quase que é só área de venda. O cara faz um mezanino, uma coisa assim, né? E é também o princípio de hoje de muitas empresas grandes, né? Que é fazer um abastecimento diário. Né? Lojas pequenas, sem estoque, mas com abastecimento diário. Então já tem isso. Por exemplo, nós temos uma rede que nós atendemos em São Paulo, que eles botaram um CD, né? Uma distância muito pequena, e praticamente o estoque dos associados é o CD. Entendeu? E eles tanto podem receber a entrega, como eles podem fazer a retirada da mercadoria. Então, as lojas podem ter um estoque muito menor. E agora, Max, eu posso? Pode. Agora eu posso? Essa aí eu queria perguntar, porque realmente é um gargalo lá do supermercado. Né? Isso. É verdade. Mas é isso. Jamberly, se fosse para conversar, a gente teria assunto aqui até umas horas da noite. Mas eu gostaria de agradecer aí a nossa audiência, você que está nos assistindo, indica para os seus amigos, familiares, empresários, amigos aí, supermercadistas. E a gente pretende gravar aí novos episódios com o Jamberly Matos. Agradecer, Maxwell, meu sócio que me suporta. E Jamberly, mais uma vez. É uma honra, tá louco. Você é um mentor nosso. Cara, e eu gostaria de deixar aqui, primeiro o Maxwell e o Jamberly pode fazer as honras aí, também em seguida de deixar alguma mensagem aí para os empresários e sim, mais uma vez agradecer em nome da Conta Comigo por participar aí desse momento ímpar. Primeiro, Conta Comigo Cash. É isso, pessoal. A gente tem o desejo, né? A gente é muito grato a todos os nossos clientes, né? Então, a gente já fez evento com entregas, né? Entregando para os nossos clientes. A gente está aqui agora, nesse momento, também é um momento de entrega. Então, a gente é muito grato por vocês confiarem no nosso trabalho, por estarem conosco. Então, a gente tem muita gratidão. Então, esse momento aqui, que a gente trouxe o Jamberly, que é um especialista do mais alto gabarito aí, é para entregar para vocês. A gente fica muito feliz de poder trazer essa entrega. E mais uma vez agradecer o Jamberly pela honra de estar aqui conosco, podendo compartilhar aí esses conhecimentos aí com a gente. Nada, eu só tenho a agradecer, como sempre, né? Eu falo que assim, pra gente que nós assessoramos, né? Vocês, escritório de contabilidade, eu dentro da minha especialidade, eu sempre agradeço, né? Por o nosso cliente deixar fazer parte da vida dele, né? Do negócio dele, porque até muitos acabam a gente se tornando amigos mesmo, né? Sim. Hoje eu conheço filho, neto, pai, mãe, quando casa, quando não casa, às vezes quando descasa, a gente não deseja isso.
Mas, então, assim, o meu primeiro agradecimento é a vocês por também fazer parte, para mim, o que é uma grande família, né? E, como eu falei, eu tenho um propósito que é ajudar empresários, né? Então, a gente muitas vezes começa desse jeito, ajudando, né? Oferecendo um conteúdo aberto, né? Gratuito, mas para que realmente o empresário ele entenda a necessidade dele. E aí vem o meu chamado empresário, você pode aprender sozinho, você vai levar mais tempo e vai perder dinheiro. Ou, ao longo da sua vida como empresário, você pode ter ajuda, né? E aí, quando a gente fala ter ajuda, por exemplo, é você ter um escritório, uma empresa de contabilidade de excelência, né? Eu não sei se a Conta Comigo é a única, mas eu conheço o trabalho dela, eu verifico as ferramentas dela, a gente conversa, o Eliabe, o Maxwell está conosco, né? Junto a mais de 300 supermercadistas, nós tivemos agora contato com mais de 300 supermercadistas, então a gente consegue, mesmo sem querer, saber todas as nuances, as realidades que estão ali. Então, empresário, não tenha medo, não tenha receio de pedir apoio, de pedir ajuda. E uma coisa que eu sempre falo financeiramente, né, e com relação a tudo, às vezes o valor que você não quer pagar nesse momento é o que te derruba lá na frente. Então eu entendo que um escritório contábil de excelência, como a Conta Comigo, até beirando só o lado, vamos dizer assim, é um investimento que você está fazendo. Você não tem uma despesa em contratar um escritório que te dê todo o suporte e te responda dentro da tua necessidade. Você investir em um escritório de revisão fiscal, também você não é prejuízo. Você investir numa mentoria, num programa de aceleração de resultados, é investimento. Agora, como a gente conversou aqui, né? O que a Conta Comigo vai fazer comigo? Olha, eu faço sobrar dinheiro. E faz. Porque através do seu trabalho eu vou conhecer números e formas para eu criar estratégia. De repente você não precisa entender de como vender no supermercado, mas se você der o meu número, eu vou falar, olha, eu preciso vender mais. Sim. Entendeu? Eu preciso vender mais. Entendeu? Eu preciso estar alinhado com as melhores práticas, né? Então, assim, o empresário, o recado que eu deixo aqui acompanhe a Conta Comigo. Acompanhe o Jamberli, acompanhe o Leandro Rosado. E quando você se sentir devidamente fortalecido, chama a gente, que a gente vai estar perto de vocês. E eu até brinco também com alguns empresários, né, que sempre, quando nos contratam, né, vocês vão só mostrar os números ou vão nos ajudar também? Aí eu até brinco, falei, a gente vai ajudar em algumas áreas, sim, porque o financeiro, ele vai dizer para onde você tem que se mover. Mas aí onde eu brinco, falei, olha, na verdade, quando você vê o seu fechamento financeiro, dificilmente você vai me perguntar alguma coisa. Você vai só fazer isso aqui, ó. Concordo. Coça atrás da orelha e fala, já sei onde eu tenho que mudar. E aí, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, né? Mas vocês são a contabilidade que mostra o número. Porque a gente sabe que tem gente que não vai mostrar o número, o número real, né? Exatamente. Vocês trazem ali a tendência do que vai balizar a decisão do empresário, entendeu? E eu digo isso de camarote. Porque a gente já viu muita coisa boa acontecer, mas a gente já viu muita coisa ruim. E aí, quando eu digo muita coisa ruim, não tem jeito, né? Como fala que a gente toca o terror, a gente tem que tocar o terror, né? Por exemplo, eu já vi empresário dormir em berço de ouro e acordar com uma notificação de 2 milhões, né? Da Receita, né? Meu Deus. Então, e aí a culpa é do contador? Não sei. Né? Será que o contador não avisou o cara que tinha alguma coisa errada? E ele... né? Ou já teve um que ligou assim pra mim, cara, aqui, ó, fui multado em 2 milhões. Eu falei, ok, cadê os 2 milhões? É isso. Entendeu? Se a Receita tá te cobrando 2 milhões, algum motivo ela tem. Cadê? Algum empréstimo. Né? Então fica aqui o meu agradecimento, o meu alerta, né, para o empresário buscar profissionais que consigam entregar o que ele precisa. Não é o mais barato, não é o amigo, isso não é a hora de amizade. Depois o melhor pode se tornar nosso amigo, né? Mas sempre quando a gente pensar na nossa empresa, a gente tem que pensar no melhor para a nossa empresa. A Conta Comigo é o melhor para a nossa empresa. E se precisou de algo, conta comigo. conta comigo. Conta comigo. Um abraço. Valeu, Até gente. a próxima, pessoal. Até mais.